dizer agradavelmente, com horário próprio, porque não tinha ninguém. Então ele estava vazio. Talvez se tivesse numa hora de movimento, tinha se percebido a situação antes mesmo dela chegar naquela conclusão de quando se percebeu, já não tinha mais o que se fazer. Eu digo assim, que eu trabalhei em alguns municípios, o senhor está falando em Boate Kiss, se era daquela forma que estava, infelizmente, as pessoas que ocupam certos lugares deveriam também antever que, se eu olhar na Constituição, define-se que é uma obrigação do Estado, do município, da nação, isso e aquilo. Mas é do próprio cidadão, antes de tudo, os locais que ele frequenta. Então, quer dizer que os cidadãos que estavam adentrando lá também deveriam ter previsto, pô, mas esse monte de gente só tem aquela saída, diga-se de passagem. Eu nunca estive lá, tive conhecimento, passei algumas vezes na frente antes de acontecer o acidente, ficava imaginando se teria uma porta para trás, porque eu sou natural de Santa Maria. Mas eu conhecendo aquilo ali, como eu conheci quando era pequeno, que eu sabia que era um depósito de bebida da Brahma, eu fiquei imaginando que se tivesse feito alguma coisa, tinha uma fiscalização. Santa Maria é uma cidade que estava bem avançada na sistemática de prevenção de incêndio. Já anterior à lei, já existia a lei municipal. Como digo para os senhores, que Montenegro, a lei tinha em 1985, foi promulgada uma lei municipal, a 4020, que já se fazia prevenção. Isso eu disse na Câmara de Vereadores, logo após o evento Santa Maria. E eu tenho planos, projetos de prevenção lá, datado de 1985, 86, 87, 88, até 97. E posso demonstrar, tem sociedades que já tinham um plano de prevenção lá dentro do Corpo de Bombeiros previsto. Os estabelecimentos comerciais depois, que a lei de prevenção do município exigia certas coisas até 1000 metros, a questão da hidráulica. Tanto é que tem prédios, eu digo para vocês, que eu acompanhei essa gestão, que eu cheguei aqui em 94, meados de março de 94, e engenheiros faziam já, para fugir da hidráulica, prédios com 999 metros. Condomínios, que hoje são cercados, se tem uma legislação já vigente, como eu digo assim, na época não era eu o responsável, mas se tivesse uma legislação vigente que nem de hoje, não passaria. Vamos tentar... Vamos regredir? Aclarar. A lei previa que um prédio de 1000 metros quadrados... Lei municipal, haveria de ter um sistema de combate a incêndio... A rede hidráulica. Os extintores já eram obrigatórios. Isso. Mas haveria de ter uma rede hidráulica, rede de água de fogo, água de incêndio. Isso. E aí muitos os empresários faziam 1 metro quadrado a menos para não... 10, para não ficar tão explícito, mas eu digo que tenho de 999 metros e consigo comprovar isso. Que eu espero que essa nova legislação que está para sair agora, eu sou bem franco para os nossos ouvintes, que essa nova legislação veio cobrando também os prédios antigos, façam as suas adequações para esses prédios se adequarem, porque são vidas que estão ali em cima, uma em cima da outra, são famílias que muitas vezes o que tem é aquele patrimônio ali. Eu quero voltar a uma questão inicial que o tenente Soares colocou, que coloca as vítimas ou potenciais vítimas como responsáveis ou corresponsáveis também. Não vou citar especificamente a Boate Kiss de Santa Maria, mas de qualquer um problema desses de incêndio com vítimas. A responsabilidade das vítimas pelo que com elas sucede. E aí nós voltamos ao princípio da sua colocação, de que essas coisas devem ser ensinadas na pré-escola, na escola, não é? Como matéria, como disciplinas. Como disciplina de escola. Porque eu me incluo, eu trabalho no polo petroquímico e nós somos treinados para pressentir o perigo, para sabermos dos perigos,
inerentes a qualquer tarefa ou a qualquer hardware, né, que possa existir lá. Os bombeiros também, enfim, e alguns cidadãos mais conscientes também. E nós nos tornamos muito chatos, Marcos, porque em casa a gente é um fiscal de segurança, né? Então a gente vê uma diarista fazendo alguma coisa, subindo numa escada sem nenhum apoio, ou numa janela para limpar, ou às vezes a esposa fazendo porque ela não tem a percepção do risco, né? E a gente se torna muito chato às vezes, porque a gente coloca, não pode ser assim, né? Estamos correndo algum risco aqui. Nós temos essa percepção, mas a maior parte das pessoas não tem percepção de riscos, e elas são capazes, eu creio, de entrar em qualquer dessas arapucas para se divertir, sem, antes de entrar, fazer essa pausa para pensar, eu estou seguro me divertindo aqui hoje? Eu acho que é mais ou menos por aí que o tenente quis dizer no início, quando colocou que educação, e aí nós voltamos sempre para a educação, né? Educação é tudo, não é isso, tenente? O princípio de uma sociedade é a educação. A segurança veio em prol dela. Um respeitando o direito do outro, um respeitando o que o outro vai fazer. Se tu vê o trânsito, se nós não tivermos a legislação de trânsito, o que seria? Um caos. Mas as pessoas não adianta ter uma regra. Eu ouvi os senhores comentando agora que precisaria a questão de som, isso e aquilo. Mas se fizer a lei, tem que dar conhecimento, ela tem que ter um período, como é previsto, tanto de ordinária, são 180 dias, para ser alavancado, mas vem cá e damos conhecimento a esse público, e o público visitante sabe, nosso código de postura, então tem certas coisas que deveria não ser regionalizada, deveria ser aberto, por exemplo, a lei de prevenção não deveria ser única do estado do Rio Grande do Sul, ela deveria ser Brasil, nós somos Brasil. E se hoje o senhor sair daqui, se o senhor for hoje no Japão, o senhor vai fazer algumas coisas diferentes, lá o senhor vai ver que a segurança é tratada de maneira diferente. O povo lá, primeiro mundo, como você disse, já é tratado com a finalidade de se salvaguardar em primeiro lugar a sua própria vida. Tanto é que os terremotos ocorrem e se nós olharmos, o número de vítimas são menores. Imaginou se ocorresse hoje em Montenegro? Quantas vítimas será que teríamos? Há um princípio do direito que diz, né, que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, né, para se beneficiar. Mas isso não exclui a educação legislativa, né, que eu acho que é uma saída para uma cidade, uma sociedade, um Brasil melhor no futuro. Que seria educar, Marcos, desde a mais tenra idade, por exemplo, sobre a legislação de municipal no que tange a essas coisas, segurança, né? Discutir nas escolas plano diretor, leis complementares ao plano diretor, né? Especificamente na educação para o trânsito, para a proteção contra fogo, contra outras calamidades. O senhor é natural de Montenegro, né? Eu sou um cidadão adotado. Cidadão que adotamos Montenegro. Mas eu, por acidente, não nasci aqui. Eu também, por acidente, não nasci. Mas tenho um ênfase, disse assim, meus filhos nasceram aqui. E eu tenho aquele pensamento assim, o que eu posso fazer por essas pessoas? Porque eu poderia estar em casa, como eu disse para o doutor quando eu cheguei aqui. Não, eu vi que eu poderia ajudar. E cobrando, entrando, indo nos locais, tentando situação. Montenegro tem problemas pontuais? Tem, mas são pontuais. Por exemplo, nós tínhamos, quando eu saí daqui, nós tínhamos um estabelecimento de reunião de público que tinha uma porta de emergência. Quando eu regressei, constatei que não existia mais. Isso, depois do evento quis, me preocupei e digo, não, faz o levantamento. Mandei baixar as plantas, tudo, dos estabelecimentos. Como eu disse, a lei já existia em 1985. E aí a gente foi ver o que não estava adequado, que tinha mudado, questão de layout, que muitas vezes não informa. Se você olhar, hoje eu posso apontar quantos mercados nós temos, mercados, comércios, mercados de grande porte. Mercado Porto,
O Nacional. O Nacional. Promocionar. Momba. O Momba. Dia. O Dia. O Nathalie. Nathalie. 2 Natalis, né? Um centro. Nathalie. Não, o econômico. Não é mais. Não é o mais. Econômico. Tá, são 6. Tem mais, não é, é aquele Hilário, não, como é que é? Enfim. E fora os mercadinhos. Homero. Aí o senhor vê bem, numa promoção, quantas pessoas frequentam aquele mercado. O senhor entra no Nacional em dias de promoção. O senhor entra no Porto em dias de promoção. O senhor vai ver o número de pessoas andando com carrinho, o senhor não consegue nem andar. E aproveitando o mote. Quando a legislação já é específica na questão do comércio, que entre uma prateleira e outra deve ter uma distância. E eles mudam o layout por conta, fecham portas que antes eram entrada. Eu cito que, senhores, se nós avançarmos para trás, eu tenho mercados que eu ainda vou visitar, que eu já notei que portas que eram antes acesso de pessoas foram fechadas e foi feito loja. Tem mercados que a porta era de um lado e está do outro. E no nosso plano já não estou. Então os planos dos mercados agora esse mês a gente estará baixando com essa finalidade. O mercado público era lá. Era um horário inóspito. E os nossos? Baseado nisso tem que nos preocupar. Mas nós temos aqui, Montenegro, o Corpo de Bombeiros de Montenegro atende 13 municípios. Há poucos dias nós tivemos na nossa área um estabelecimento comercial que era um caça e pesca com fogos de artifício. Lá em Taquari? Lá em Taquari. E os nossos? Eu sei que tem 2 que são liberados pelo Exército, que é um situado na Rui Barbosa e um na Defensa, que tem autorização dos bombeiros. E os demais, que a poucos passos daqui, eu creio que logo que eu cheguei em Montenegro, orientei a proprietária a retirar os focos de artifício, porque ela não era liberada, senão ia fazer interdição. E ela o fez no dia seguinte. Porque no dia seguinte eu passei fardado para fazer aquilo. Mas que luxo, Tenente Soares. Imagine o progresso estampar numa capa, de repente, né, que o Corpo de Bombeiros interditou um supermercado de tamanho grande, né, porque ele, sem autorização, mexeu no layout interno. O senhor ia ser crucificado com um prego em cada mão. Mas, infelizmente, a legislação prego em cada pé. Diz uma situação assim, se eu acharia modificou um os luxo, itens né? de segurança, nós podemos fazer isso. E eu não tenho, que nem disse o doutor Marcos quando eu cheguei, eu não vou falar com o promotor a gente conversa depois. O porquê é isso. Se fere a legislação de prevenção, nós vamos fazer isso, como foi feito nas escolas do Estado. Até porque, Tenente, senhor, me permite... Assim, eu não tenho filhos. Nas escolas que eu interditei, que eu estive, eu interditei não. A legislação, eu só meramente me fiz entender que a legislação, naquele momento, exigia que fosse feito, porque aquelas crianças estavam sob risco. Até porque a gente vendo agora o resultado, claro, provisório da Boate Cris, apenas os brigadianos bombeiros foram penalizados, não é? Como se fosse, quer dizer, tivesse talvez fechado a boate e até aquele tumulto, aquela comoção social, fecharam a boate. Aqui os bombeiros fecharam um clube de dança. Fecharam. Sim. Não, mas foi 2. evento. 2. Outros foram convidados a permanecer fechados até se adequarem. Perfeito. O senhor entendeu? Aqueles que tinham alvará, mas tinham modificado as portas, faltava o mínimo necessário, a gente convidou eles a permanecer fechado, ou eu fazia interdição. Foi um convite, um entendimento da sociedade, porque a sociedade ela tem que beneficiar um todo.